Se o João Perobon não fosse influenciador, não trabalhasse com a internet, eu teria mais tempo. E esse meu maior tempo seria o quê? Eu estaria, arrendando terra, agregando valor ao meu negócio de outro jeito. Então, o pessoal que falava isso é o pessoal que enxergava isso como um trabalho. E é um trabalho, né? Se você não colocar na mesa as coisas como um trabalho, eu vou fazer lá, vou dedicar meu tempo aqui, não tiver realmente um retorno, não tem por que você dedicar, você vai se dedicar a outra coisa. E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no AgroResenha e nesta semana estou com o João Perobon, que provavelmente você já deve ter ouvido falar nas redes sociais, no YouTube, que é produtor rural e influencer do agro, né? Não comentei, mas ele é formado em engenharia de produção e tudo mais. Tem uma história interessante aí, João. Muito obrigado por estar aqui com a gente, cara, e seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Paulo, eu que agradeço pelo convite, tá? É um prazer estar aqui falando contigo no AgroResenha. Vamos falar um pouquinho desse agro nosso aí de cada dia, né? Um pouco dos desafios. E é isso aí, tamo aí, vamos pra cima. Vamos pra cima, cara. Vamos conversar. E pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no AgroResenha a porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui, você já viu, vai estar muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o João. E, João, pra gente começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, meu cara. Cara, a minha história é a típica história do jovem que sai da propriedade rural pra estudar e depois volta pra propriedade rural. A gente viu muito disso nesses últimos anos, né? Sim. Inclusive, essa história... condiz com a história dos meus pais na agricultura, né? Como todo bom e velho agricultor no passado, sempre trabalhou muito duro, né? Não tinha a tecnologia que tinha hoje, as maquinários que tem hoje, né? Então, na mente dos meus pais sempre foi aquela mente, não, você precisa estudar para você sair da roça, né? Nem do agro, sair da roça, né? Porque roça não dá futuro, aquela, né? O de sempre, né? E foi engraçado que eu peguei bem nesse processo de transição, quando a roça não dá futuro para a roça que hoje dá futuro. E eu fui estudar engenharia de produção, isso em 2010, assim, pela vontade dos meus pais e também pela minha vontade também, eu queria, né, me especializar em alguma área, enfim. Só que minha faculdade é uma faculdade, assim, mais puxada para metalurgia. Eu falo que eu saí da roça e voltei, mas na verdade não é que eu saí. Nas minhas horas vagas, eu sempre estava na roça, ajudando meus pais e tal. Na época, na cultura da cana, de açúcar. E eu continuei ajudando, porém estudando, né? E o planejamento era o quê? Estudar, depois enviar currículo e conseguir um trabalho na área da engenharia de produção, no caso. Sim. E quando eu me formei, Paulo, eu consegui um estágio, como, né, todo universitário, consegui um estágio, e foi uma época de crise, assim, na metalurgia, e tava difícil emprego fixo, né? E o estágio que eu tava fazendo é um estágio numa fundição, sabe? Fundição é totalmente insalubre e tal. E quando eu acabei a faculdade, até a empresa queria que eu continuasse, mas eu resolvi sair. Eu falei, eu não vou ficar trabalhando na fundição. Insalubre por insalubre, eu vou cuidar da minha... Fica em casa, né? Fica em casa. Vou cuidar das coisas da minha família, das minhas coisas, né? Então, eu tenho os negócios que estão tocando, né? A roça, enfim, eu vou pra lá e vou continuar mandando currículo e continuar a vida.
e fiz isso aí. Só que nessa época, em 2014, o YouTube já estava bem forte no mercado, assim, de redes sociais, né? Depois veio as outras redes sociais. E eu sempre fui um consumidor, assim, assíduo da internet, de ver vídeo e tal. E eu via que não tinha nada do agro. Falei, nossa, não tem nada do agro, né? Acho que eu vou começar a fazer. Só que eu não tinha noção que isso ia se tornar o que se tornou hoje. Na minha cabeça, eu falei, vou fazer por hobby, porque quem vai ser o produtor que vai chegar cansado da lavoura e vai querer assistir o João Perobon, né? Dentro da lavoura, de novo. Então eu comprei uma câmera e coloquei no meu bolso e conforme eu ia trabalhando, eu levava e gravava meu dia a dia. Um vlog, né? O famoso vlog. E foi pegando, cara, né? E na época, tipo assim, era novidade, né? E fui devagarzinho angariando público. Logicamente, eu costumo dizer que eu fui abrindo a Mata Atlântica, assim, porque não tinha ninguém do agro que em 2014, né? 2015, que fazia conteúdo pra internet, ainda mais YouTube e tal. Foi devagarzinho pegando público, então eu demorei, tipo, mais de um ano para pegar 10 mil inscritos no YouTube e tal, né? E a minha lida, vamos dizer assim, era na cana-de-açúcar, que é o que a minha família fazia, né? A minha família, 100 anos, cana-de-açúcar, uma família canavieira, muito pela história do estado de São Paulo, né? Então, quando teve lá o plano do estado para plantio de cana-de-açúcar e tal, né? E as usinas foram pipocando aqui, pipocando lá. Então, a minha família vem dessa escola, vamos dizer assim, né? Então, foi assim que eu comecei, e só que no decorrer do caminho, eu acabei trilhando os outros caminhos, que acho que a gente vai comentar em breve aí. Não, cara, mas é legal, eu queria trazer aquele assunto de novo da engenharia de produção, porque assim, eu formei em agronomia, né? Eu estudei aí pertinho de Santa Bárbara, estudei em Piracicaba, né? Show. E eu fiz mestrado em São Carlos em engenharia de produção. E assim, querendo ou não, cara, eu não sei qual que é a sua visão, porque assim, a engenharia de produção te dá uma visão bastante interessante sobre processos e como que você estrutura, enfim. Com certeza. Isso aí, de alguma maneira, quando você voltou pra casa, isso aí te ajudou também, cara? Ajuda e ajuda até hoje, tá? Eu costumo dizer, é engraçado que hoje eu tem várias parcerias devido à internet e tal, né? Vários parceiros também devido a mudança de cultura, que a gente já vai comentar já. E o pessoal chega, e normalmente quando as pessoas vão numa roça, numa propriedade, né, principalmente na nossa região, né, o pessoal costuma dizer que os produtores são assim meio relaxados, né? O cara joga uma máquina pro lado, joga uma máquina pro outro, e debaixo da árvore, e você chega lá no meu galpão, é tudo organizado, sabe? E eu gosto disso. E o pessoal fala assim, você não puxou nada da sua faculdade? Eu falei assim, olha aqui, ó. É isso aí, né? Já começou aqui, já. A porta de entrada do meu galpão tem tudo a ver com o que eu estudei. Lógico que a gente tá falando de um arroz com feijão, mas tudo começa pelo arroz com feijão, né? Cara, mas arroz e feijão, assim, no fim do dia, o arroz com feijão bem feito alimenta muito bem também, né, cara? Exato, né? E a organização mostra como que a pessoa é, né? A propriedade rural não é só o produto, não é o produtor hoje não é só produtor rural, ele é um empresário, né? Então ele tem que tratar aquilo lá como uma empresa realmente, ele tem que dar frutos àquilo lá. E para isso tem que ter organização, não adianta. Né? O famoso 5S da vida, né? Eu defino isso aí como capricho, sabe? Porque tem fazenda que você chega e você olha e tal, assim, é mais do mesmo. Tem umas que, sim, não tem jeito, os caras são relaxados mesmo, né? E tem umas que você chega, cara, que dá gosto de entrar, né? Eu costumo dizer que ali é muito mais do que um negócio, né? Leva uma carga pessoal, de família muito grande, né, cara? Então você percebe, assim, a turma que é caprichosa no negócio, normalmente vai bem. Assim, que é caprichoso, em regra geral, normalmente vai bem no negócio também, né? Exato. Eu gosto muito, por exemplo, né, tem meus maquinários vivem, assim, num brinco, sabe? Eu sempre limpo, tem um trator meu que eu não entro nem com o sapatão dentro, né? Eu gosto dessa organização e tal. Então, se o produtor tem essa organização de uma boa qualidade, imagine com a mecânica do maquinário, né? Então, se ele já tem uma organização com a cabine dele, com a questão da lata do maquinário, imagine com a parte de motorização e tal, né? Sim. E, inclusive, quero ressaltar aqui que a gente tem algumas parcerias, né? E uma das minhas parceiras é a Móbil, né? Então, eu faço toda a minha parte de manutenção e tal com
com eles, né? Então, quando o Isaac vai lá em casa, que é o consultor que me atende, ele fala, João do céu, cara, eu não vejo isso nas outras fazendas, é poucas. Eu conto no dedo, assim, quantas que eu vejo isso, né? Sim. Mas é aí que eu falo, Isaac, se eu não fizer isso com o meu trator, com o meu maquinário, né? Esse é depois do meu solo, é o meu maior bem, né? Sim, então, como que eu tenho que manter não só a parte de mecânica, mas também as outras partes, né? Hoje, claro, o valor imobilizado em cima de uma máquina é muito grande, né? Então, financiamento, enfim, você compra um maquinário, você vai pagando ao longo do tempo. Então, você precisa que ele também dure ao longo do tempo, né? Cara, você comentou um negócio ali atrás, que eu acho interessante, e eu gosto bastante de tocar nesse assunto, que é essa questão, né? Você falou assim, pô, em casa o pessoal me estimulava a estudar, ir pra outro canto, né? Porque, assim, era outra época, né, cara? A época dos nossos pais, dos nossos avós, a roça, de fato, era um trem mais arrochado, né, cara? Era um trem mais sofrido, né? Era na mão, nos boi, né? É, exato, cara. Mas, assim, o que é, na sua opinião, os principais motivos, além desse, sei lá, talvez, que os pais estimulam os filhos a não seguirem no negócio, ou assim, não seguir na fazenda, né? Porque se enxergasse como um negócio, de repente... Mas o que você acha, assim, são os principais motivos além desses? Assim, o principal é esse que você citou, né? Com certeza. Eu acho que antigamente as famílias tinham uma outra visão, né? Hoje a média de filho por família é bem menor do que antigamente. Então, a minha família, por exemplo, minha mãe tem 9 irmãos, né? Então, todo mundo morava junto. Ela fala pra mim que, apesar de trabalhar muito, passava dificuldade também, porque era muita boca pra alimentar. Sim. Então, eu acho que isso causou um pouco, assim, um medo, um receio, sabe? Assim, um trauma, sabe? E os meus pais... acho que como os pais também do pessoal da minha idade aí, tiveram acesso à escola. Muitos não seguiram até o final, mas tiveram acesso à escola. E com certeza isso era passado pelos professores, né, naquela época. Mesmo eles pequenos na escola, os professores passavam. Não, ó, vocês têm que ter uma vida melhor, né? E culturalmente isso está enraizado, né? Então eu acho que além do trauma de trabalho, enfim, de ser um negócio árduo e tal, eu acho que vem também um pouco da cultura nossa, das escolas, enfim, né, que sempre trouxe o agro como um trabalho difícil, como algo que não é legal de ir para esse lado, você tem que ser não um trabalho braçal, mas sim um trabalho mais com a mente, com a cabeça, enfim, eu acho que é isso, cara. Eu tenho um caso bem interessante, eu entrevistei o pessoal do Grupo Piscin, que fica aí na região de São Carlos, né, e eles comentaram uma coisa bem interessante, que é o início da indústria se deu porque os caras tinham 6 filhos, aí a fazenda não ia dar para todo mundo, e falou, precisamos criar um negócio para que todo mundo consiga se sustentar, que a gente consiga sustentar todo mundo, né? Exato, e passa muito por isso também, né? No passado tinha muito mais gente, os recursos eram mais escassos também, né? E o conhecimento nem se fala, né, cara? Então tem acho que essa questão da família também influencia muito, né? Com certeza, é muita gente, né? Então alguns outros caminhos o pessoal tem que tomar. Eu lembro que na família da minha mãe, principalmente, que né, o meu pai foi o agregado, né? Então o sítio, enfim, onde eu trabalho é da família da minha mãe. Eu lembro que, tipo, precisa pelo menos um filho ser estudado, sabe? Então, eu acho que isso é uma meta de vida que eles colocavam na cabeça, né? Não, quando eu tiver meu filho, ele vai estudar, porque a minha irmã assim estudou, sabe? Então, eu acho que é meio por isso também, sabe? Culturalmente, né? E nunca passou na sua cabeça, tipo, quero fazer agronomia, ou não era uma coisa que passava? Aí que tá. Já me passou pela cabeça, mas como o trauma dos meus pais sempre foi muito grande com isso, então você vai estudar pra você trabalhar no campo, né? Então, não, vai fazer outra coisa. Entendi. Hoje até, posso ter um arrependimento sobre isso? Acho que eu talvez até poderia, sabe? Por que eu não fiz agronomia e tal? Mas também a gente acaba cursando alguma coisa que a agronomia também não ia trazer para minha experiência. Eu já tenho uma experiência como empresa mesmo, assim, uma outra visão e tal. Então, vai saber também, né, cara? Porque assim, no fim do dia você fez produção e, tipo, isso te ajuda também, te deu outras visões de mundo, né? Você conheceu outro tipo de conhecimento. Aí, hoje eu trabalho pra internet também, tipo, por que você não fez publicidade e propaganda? Entendeu? Então, é um negócio assim que você fala, Deus trilha o caminho e a gente vai seguindo. Mesmo você tendo ido aí pra esse outro caminho acadêmico, vamos dizer assim,
Você comentou, né? Tipo assim, eu nunca deixava, né? Assim, tava em casa sempre e tal ali. Mas eu sei que era um momento ruim da indústria, né? Que você comentou no momento que você saiu. Mas teve mais coisas, cara, que envolveram essa sua tomada de decisão de tipo, não, vou pra fazenda e vou fazer disso aqui um negócio lucrativo pra família. Como é que foi essa decisão, assim? No começo, não. Porque no começo, realmente, minha ideia era voltar e mandar currículo e, pintou um trabalho, eu ia trabalhar como engenheiro de produção. Mas quando eu comprei a câmera, né, eu comecei a gravar os vídeos e tal, e foi passando o tempo, eu percebi que a audiência foi aumentando. Isso foi um clique na minha cabeça, sabe? Eu falei, opa, tem algo aqui. Só que daí eu comecei a passar por dois tipos de... A primeira dificuldade, que é o quê? A sucessão. Então, os meus pais começaram a perceber que eu tava querendo ficar no sítio, querendo ficar na fazenda e tal. E com os vídeos da internet, eu comecei a ter acesso a outras pessoas que eu não tinha. Então, pessoas mais técnicas, contatos, fazer um network, porque isso acaba abrindo portas. Então, eu comecei a ver que, comecei a ver oportunidades de implantar alguma técnica, alguma coisa que minha família não fazia. Então, isso começou a ter algum conflito, né? Porque meu pai, eu sempre fiz assim, por que você quer fazer desse outro jeito? Então, daí começou os pequenos conflitos da sucessão. E foi muito interessante que, no meu caso, teve um agravamento, vamos dizer assim. Eu fiquei 2 anos praticamente plantando cana e gravando esse conteúdo pro meu canal na época. Isso possibilitou a abertura de portas, como eu já disse, com outras empresas do ramo, enfim. E eu comecei a ver que meus solos estavam extremamente degradados por causa da monocultura da cana. Quando os meus avós começaram a plantar cana lá, 50 anos atrás, eles abriram pasto, abriram terra virgem, então a terra tinha muita fertilidade. Então a monocultura da cana, você em 20 anos aí, ela até que foi, porque a terra tinha fertilidade, mas eles não faziam nenhum tipo de rotação, mas dava produtividade. Quando eu peguei para tocar o barco, eu falei, não tá assim mais. Eu comecei a ver que o que o pessoal falava de produtividade, tecnicamente, as minhas terras não estavam alcançando aquilo. E pior, elas estavam ficando cada vez mais degradadas por causa do solo exposto, por causa da cultura da cana que você tem que revolver o solo para fazer um novo canavial, e cada 5, 6 anos você tem que entrar com grade, subsolador, enfim. Isso vai muito contra o que hoje a gente tem, né? Que é plantio direto, plantio de cobertura. Então eu comecei a querer trazer essas técnicas, e uma das técnicas que eu quis trazer para minha propriedade, para aumentar a fertilidade do solo, daí eu costumo dizer que eu matei 2 coelhos com uma cajadada só. Eu quis trazer aumentar a fertilidade do solo e também trazer um outro tipo de conteúdo para o meu público, que era o quê? A mudança de cultura para soja. Há 5 anos atrás, 6 anos atrás, ainda se fala, né? Hoje já é mais comum, mas estava começando a entrar a questão de fazer a rotação de soja, rotação da cana com a cultura da soja. Então, na entre-safra, do plantio da cana de ano e meio, plantar soja. E eu falei, poxa, poderia trazer esse tipo de cultura para o meu dia a dia. O Brasil é grãos, o Brasil planta soja, né? Então, apesar de ter muita cana também, só que a cana eu costumo dizer que é um público mais elitizado, é um fornecedor que é maior, usinas grandes, né? O público de grãos não, principalmente soja não. A gente vai, por exemplo, para o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, você vê propriedade de 10 hectares, 15 hectares, o pessoal planta soja, então o público é muito maior. Falei, eu poderia começar a plantar soja. E veio essa ideia, falei, vou pôr essa ideia em prática. Só que daí eu tava passando por uma sucessão familiar, já querendo implementar ideias novas e mudar de cultura. Então, você queria passar a rasteira nos velhos. Então, a sinuca de bico, as brigas que eu arrumei em casa. Mas daí, também, eu criei a solução. Falei, se eu conseguir informação, se eu conseguir insumos e eu engatilhar tudo certinho, a dificuldade da minha família falar não é menor, porque daí eu já tô tudo certinho, não vão ser eles que vão ter que correr atrás do negócio, sou eu vou atrás. Então o que eu fiz? Eu sou cooperado numa cooperativa aqui da região, eu fui até a cooperativa e apresentei, meu nome é João Probon, eu tenho um canal no YouTube assim assado, gostaria de começar a plantar soja em área de cana, porque eu tenho cana, contei a história do Jeca, como diz a minha esposa Larissa. E nessa época a cooperativa estava aberta a esse tipo de discussão, porque eles queriam realmente começar a implementar esse tipo de cultura na cana, na entre-safra, para os produtores, para 2 coisas, aumentar a fertilidade do produtor e também trazer novos negócios para a cooperativa, porque isso fomenta negócio. E eles aceitaram o desafio.
Então, além deles me prestarem a consultoria como produtor e consultor do produtor, que é o que a cooperativa faz, né? Eles falaram, não, fique tranquilo que esses 3 hectares nós vamos ajudar você com semente, com insumo. Então, eu cheguei para minha família e falei, ó, eu vou plantar, 3 hectares só, vou fazer para aprender. E semente? Não, semente eu tenho. E adubo eu tenho. E eu tenho. Então, o que aconteceu? Eu uni o útil ao agradável. Então, meus pais aceitaram. Não, vamos fazer o teste. Esse é um insight muito massa, tá, João? Porque assim, cara, às vezes a gente fica querendo mudar um monte de coisa, né? E no fim do dia a gente precisa correr de atrás também, né, cara? Exatamente, tem que pegar a mão e correr atrás. Trazer a solução. E usar as forças que a gente tem, né? No caso, você tem o canal do YouTube, tem os seus conteúdos que você publica, né? Então, isso fica a dica, né, cara? Porque às vezes a gente fica esperando cair no colo e não cai, né, cara? Eu tenho uma frase boa pros produtores. Agreguem valor para o seu negócio. Ser só produtor não dá. Ainda mais quando você é produtor de pequeno e médio porte, tá? Então agregue o valor para o seu negócio. Seja com a internet, seja com outro tipo de cultura, seja com, eu trabalho com agricultura, agora eu vou começar a trabalhar com aviário. Não sei. Procure fazer o que você gosta e agregue valor para o seu negócio. Porque quando a gente fala de fazenda grandes grupos, o pessoal acaba ganhando na quantidade. Você sabe como funciona, né? Sim. Mas você fala num pequeno produtor, vou reclamar do preço da soja, vou reclamar do preço do insumo. O que você está agregando para o seu negócio? Você só faz isso? Se você só faz isso, você tem tempo de fazer outra coisa, porque sua propriedade não é tão grande assim. Então vamos começar a abrir um pouco a cabeça, sabe? Sim. Eu tenho uma hipótese, uma teoria, na verdade, que é o seguinte. Você pega o grande grupo, esse cara, de alguma maneira, ele tem as coisas resolvidas. Porque assim, ele tem alguém para cuidar do financeiro, ele tem alguém para cuidar do operacional, ele tem um gerente, tem um monte de gente ali que vai suportar ele no que ele precisa fazer, né? Exato. O pequenininho, que é o agricultor familiar e tal, ele vai bem, mas assim, tem o governo que ajuda com algumas coisas, né? Ele tem alguns benefícios, é ele ali que faz um cultivo mais subsistência e tal. E tem o médio, né, cara? O médio tá lascado, porque ele não tem grana o suficiente pra fazer as coisas por si só, e também não é pequeno o suficiente pro governo subsidiar e fazer qualquer outra coisa nesse sentido. Então ele meio que fica capengando ali, né, cara? Exato. Por exemplo, hoje você fez essa transição da cana-de-açúcar, a sua região é uma região extremamente... Eu tenho um pouquinho de cana ainda, tá? Mas você fez... eu digo assim, você fez uma transição, né? Exato. Mas o que você enxerga ainda que você poderia fazer dentro da fazenda pra de fato agregar esse valor que você comentou, sabe? Tem mais coisas que você tá olhando assim, cara? Tenho, cara. Tenho mais coisas que eu tô olhando. Só que, tipo assim, é um pouco de segredo aí nessa... Eu não gosto muito de falar porque tem as coisas que eu guardo muito comigo, que são alguns planejamentos. Eu gosto muito de empreender, sabe? Então eu acho que tem um pouco disso, né? Mas eu tenho, assim, coisas voltadas mesmo para grãos, tá? Legal. Eu já venho fazendo. Eu percebo algumas dificuldades no mercado de São Paulo, principalmente de soja, quando a gente fala de área de reforma. E eu vejo que as empresas não olham para isso. Tá? Então eu queria, de alguma maneira, ajudar o produtor de cana e o produtor de soja do estado de São Paulo a produzir mais com as terras que a gente tem. Então eu tenho alguns projetos nesse sentido. Seja com semente, seja com insumo, enfim. Então eu estou enxergando essas possibilidades. Sim. E a outra possibilidade que eu estou enxergando, que isso é um beabá, que o Rio Grande do Sul já faz há 20 anos. Só que é o que falta para nós aqui de São Paulo. Investir no solo, tá? Quando eu falo isso, não tô falando em insumo, eu tô falando das boas práticas de manejo. Plantio direto, planta de cobertura, análise de solo, correção de solo, curva de nível, sabe? Coisa assim... Parece que a gente tava falando... Esse podcast aqui é de 1995? Exato, mas é o que falta em boa parte do estado de São Paulo e acho que do Brasil, porque eu sei que tem gente que não faz isso, sabe? Não, isso é geral. E é daí, agora sendo um pouquinho mais técnico, que eu tirei solos meus de uma CTC de 40 para 84, sabe? Que em 4 anos eu já entrei no SESB. O ano passado, com a dificuldade que a gente teve de seca, 40 dias de seca, eu fiz uma minha área de SESB, eu colhi 82 sacos por hectare. E de que maneira? Fazendo o beabá, sabe? Fazendo análise de 0 a 20, de 20 a 40, zerando alumínio. E o produto, e isso não é inventar, sabe? É que o produtor, às vezes, ele não pensa a longo prazo. A gente tem que pensar a longo prazo, sabe? E tirar essas médias. Eu sei que, às vezes, o que eu tô falando aqui, o pessoal pode falar assim, já escutei isso em 200 podcasts, em 200 vídeos, mas é a verdade, né? Então,
A gente tem que enxergar o que a gente tá fazendo a longo prazo e não fazer loucura, cara. Essa é a verdade, sabe? E investir no solo, que é o que a gente mais tem de valor, sabe? Cara. Não, isso que você falou, assim, eu até acho que quanto mais a gente falar, melhor, sabe? Sim. Porque, assim, parece bobeira, cara. É igual, porra, vou fazer curva de nível, cara. Bicho, isso aí era pra ser um negócio que já era pra estar resolvido há décadas, né, cara? Exatamente. Assim, fazer análise de solo. Mas, por exemplo, tem uma agricultura antiga, que é do pessoal, do povo gaúcho, por exemplo, que hoje o plantio direto lá já tem 40 anos, 30 anos, por exemplo, e eles tinham base e eles arrancaram a base, porque eles pensaram, agora o solo já tá bem estruturado, não preciso mais de base. E o que tá acontecendo? Tá acontecendo erosão de novo. Então, tipo assim, por que arrancou a base? Volta com a base de novo. Só que fizeram um serviço no passado, arrancaram e agora talvez tenha que voltar de novo, porque o que está acontecendo recentemente no Rio Grande do Sul? Passaram 3 anos na seca e agora no ano passado chuva que, meu Deus do céu, e né, a gente teve as enchentes que foi, meu Deus do céu, uma tragédia. Inclusive o Brasil todo ajudou, a gente ajudou, eu junto com o pessoal da LS mandamos carreta lá pro pessoal, tudo. Agora fui na Expo Inter, vi o pessoal, enfim. E para as lavouras, imagine o quanto de terra levou embora, cara, sabe? Sim. Vai ter que reconstruir. Exato, tudo, né? De fato. Então é coisa que a gente tem que bater novamente, né, na tecla. Eu acho que isso tem que ser batido, né? Tem que estar sempre falando mesmo, cara. Agora você falou uma coisa interessante ali atrás, cara, que assim, você pega uma região igual a minha aqui, que eu tô em Mato Grosso, né? A gente tem 2 culturas que são tipo feijão com arroz mesmo, né? Que é o soja e o milho, que vai super bem. Quer dizer, a gente tem maquinários que a gente usa para um e para outro e tá tudo certo. Acho que até foi um dos motivos que fizeram com que esse consórcio soja e milho desse super certo aqui no Centro-Oeste, né? Mas eu imagino que para você mudar de cana-de-açúcar para soja, né, não é um negócio simples. Tem máquina da cana que você não usa para soja, tem implemento que você não usa para soja. Esse processo aí, como é que foi, cara? Porque demanda investimento, né, bicho? Foi árduo, como disse. Na verdade, assim, eu tenho muito mérito disso em cima do trabalho que eu faço nas redes também, tá? Que isso é o que a gente acabou de falar sobre agregar valor no seu negócio. Então, eu consegui com o tempo, até hoje eu faço isso, e enfim, e todo mundo, e o pessoal que me segue, isso não é segredo pra ninguém, né? Que eu tenho parcerias, eu trabalho com parcerias, enfim, né? Mas no começo, hoje, o João que tá falando hoje, depois de 9 anos de internet, né? Então, hoje, assim, a capilaridade que a gente tem com parcerias é diferente de 6 anos atrás, né? Mas no começo, eu fiz realmente essa mudança com o que eu fazia de lavoura de cana, então eu provei por A mais B para minha família que, realmente tá dando certo, porque o primeiro plantio meu com 3 hectares, eu colhi 55 sacos por hectare em área de primeiro ano. Sim, é uma boa média. É uma boa média. Coisa que a gente ia falar, não vai colher nem 30, e colheu 55. Então, isso falou, opa, tem algo que eu consigo mexer aí. Então, eu usei a verba, enfim, o que eu tinha de grana da cana, porque eu também era produtor de cana na época. Também fiz algumas parcerias, inclusive uma dessas parcerias, na época, foi com uma empresa de trator, que acreditou no meu trabalho, que é coisa de Deus. E eu não tinha trator para pulverização, eu tinha um trator que era um trator de cana, que eu fazia pneu balão e tal, que para fazer cultivo de cana. Não tinha um trator para cultivo de soja, pulverização. E eles me enviaram um trator para teste, e eu consegui, com esse trator de teste, fazer pulverização, que é a LS Tractor, que tá comigo até hoje, é uma parceira minha até hoje. Legal. Então, começou por aí. No outro ano, quando eu fui realmente plantar a minha soja, que o primeiro ano eu terceirizei o serviço. Terceirizei, inclusive, de um seguidor meu. Que sorte que era seguidor, porque senão eu não consegui terceirizar, porque aqui não é região de grãos, né? Sim. Então, tinha um seguidor que plantava grãos na região aqui próxima, ele tinha pouca terra e ele veio para me ajudar. Então, Deus realmente foi trilhando o caminho. São coisas que a gente só sabe depois que a gente começa a fazer, né, cara? Exatamente. E daí, quando eu virei o ano que eu fui, agora eu vou plantar realmente minha soja, aí eu abri um pouquinho mais de área para plantar,
eu já tinha essa parceria com a empresa de trator, então que me ajudou nesse cultivo, e eu precisava de uma plantadeira, né? Pelo menos uma plantadeira para plantar, para não depender mais desse meu amigo, que hoje virou amigo, na época era seguidor, hoje é meu amigo. Então o que eu fiz? Como bom e velho empreendedor, eu entrei num leilão de máquina usada, né? E me joguei, falei, é aqui mesmo, filho. É o que cabe no meu bolso, que dá pra eu fazer, e eu fui no leilão e comprei uma máquina no leilão, né? Eu sabia que tinha coisa pra eu fazer na máquina, mas enfim, eu falei, não, é aqui que eu consigo, que meu bolso cabe e é aqui que eu vou, né? Então, é aquela famosa história, não faça loucura, faça o que dá pra você fazer. Então, eu poderia ter lá e financiado uma máquina, eu não financiei, entendeu? Fui no leilãozinho, cabia no meu bolso e comecei pelo leilão. E com o tempo depois, a soja foi me dando rendimento, a gente pegou o boom da soja, né? Então a gente tá falando ali nessa época, quando o primeiro ano foi R$100 que eu vendi a soja, mas depois a soja começou 140, 150, 180, R$200. Então isso aí me ajudou muito, né? Agora ela deu essa recuada, que o mercado tá recuado, mas eu aproveitei esse boom para também me mobilizar. Depois eu acabei comprando o trator da LS, enfim, né? Tenho financiamento rolando. Então, como bom e velho produtor, eu tenho financiamento, eu vou todo ano, tenho aquela parcela da minha produção que vai para o financiamento, né? Então, basicamente foi isso aí, essas estratégias que eu fui utilizando. E eu acho que uma das coisas, né, cara, que fazem com que você tenha esse sucesso nas redes é justamente isso, né? Porque, assim, é a vida real do negócio que você tá fazendo, né, cara? Você aproveitou as coisas boas, mas tá vivendo o tempo ruim agora também, né? Antigamente, eu recebi alguns comentários maldosos, sabe? Agora eu parei de receber, mas recebi um comentário maldoso, falava assim, mas também com as parcerias você consegue, mas também você ganha tudo, mas também sei que lá. E não foi bem assim. Sim. E eu sempre nem respondia. E isso é uma coisa que hoje eu reflito muito, eu falo, poxa, o pessoal falava isso, hoje eu sou um produtor, Paulo, de 50 hectares de soja. Eu não sou um produtor de 300 hectares. Mas, João, por que você não planta mais? Eu não planto mais porque eu tenho um trabalho na internet. Então eu divido meu tempo entre trabalho na lavoura com trabalho na internet. Se o João Perobon não fosse influenciador, não trabalhasse com a internet, eu teria mais tempo. E esse meu maior tempo seria o quê? Eu estaria, arrendando terra, agregando valor ao meu negócio de outro jeito. Então, o pessoal que falava isso é o pessoal que não enxergava isso como um trabalho. E é um trabalho, né? Se você não colocar na mesa as coisas como um trabalho, eu vou fazer lá, vou dedicar meu tempo aqui. Não tiver realmente um retorno, não tem por que você dedicar. Você vai se dedicar a outra coisa. Então, eu costumo dizer assim, lógico, eu agreguei valor com o meu trabalho na internet, mas eu me dedico muito a isso. Tenho tempo a isso. Tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa na minha propriedade e eu não estou. Então, por isso que eu trabalho mais reduzido, por isso que eu planto pouco. Então, uma coisa não justifica a outra, né? A gente tem que também ser plausível no nosso tempo e no que a gente faz, né? Claro. É aquele negócio, né, bicho? Cada escolha é uma renúncia, né? Exatamente. Não tem jeito. E assim, querendo ou não, cara, a gente sabe, fazer conteúdo, trabalhar nessa área também não é um negócio trivial, não é simples, né, cara? Tem todo um investimento, não digo nem de grana, mas de tempo mesmo, né? Que você precisa se dedicar, você faz feira pra caramba, você tá viajando e tal, como é que você toca esse negócio à distância, né? Você já pensou nisso também? Tipo assim, cara, e se eu quiser tocar à distância ou tentar organizar alguma coisa desse jeito? Eu já pensei, sabe? Só que é aquele negócio, né? O João Perobon não vive sem os conteúdos da internet e os conteúdos da internet não vivem sem o agro, sem o que passa na minha lavoura, né? Então é muito a realidade do meu dia a dia. Por isso que eu acho que o pessoal me segue, o pessoal me acompanha. Não é nada encenado, entendeu? Então, a safra passada mesmo, a gente sofremos com seca, a produção foi mais baixa. Inclusive, teve um vídeo com a minha família que quando chegou a chuva eu acabei gravando na emoção. É um vídeo que passou de 10 milhões de visualização, sabe? Tá chegando a 1 milhão de curtida. Eu vi esse vídeo. Que é do momento, sabe? Sim. E era o que o Brasil tava passando. E é a verdade, sabe? Então, dá pra me ausentar? Dá. Hoje eu tenho o Fernandão, que é o meu funcionário, né? Hoje eu tenho um funcionário que me ajuda na lavoura, que antes eu não tinha, e hoje eu tenho que ter por causa do quê? Por causa do tempo meu, né? O meu tempo ficou escasso, né? E tudo isso a gente tem que pôr na ponta do lápis, né? Então, se você não agregar valor no seu negócio e aquilo lá não te gerar nada, não tem por que você fazer aquilo. Sim. Não, sem dúvida, cara. Mas, cara, você comentou aí um pouco de como tem sido essas parcerias e tal, mas eu imagino, assim, eu comecei o AgroResenha em 2017. Pelo que você comentou, você começou a gerar os conteúdos
todos em 2014, né? 2015, final de 2015. 2014, 15 e tal. Isso. Quer dizer, nós começamos ali mais ou menos na mesma época, né? Como que foi essa? Porque assim, hoje todo mundo olha pra você e fala assim, o João tem não sei quantos mil seguidores, ele consegue fazer parceria com tal e tal e tal pra empresa. Pra ele é fácil. Como que tem sido essa jornada aí, cara? Cara, é muito gratificante. Eu gosto muito do que eu faço, assim, sabe? Eu acordo todos os dias com vontade de fazer mais e mais, tá? Por eu trazer a minha, igual eu falei, por eu trazer a minha realidade do dia a dia, e isso tá intrinsecamente ligado com a minha produção do agro, isso eu acabo trazendo um conteúdo técnico, porém mais suave, vamos dizer assim, mais tranquilo, né? Então, eu gosto muito disso. Então, trazer informação para o público. Lógico, tem minha parceria, a empresa é minha parceira, só que eu estou trazendo, não é uma publicidade por publicidade, tá? É um conteúdo, né? Então, eu acho que eu gosto muito de distinguir isso. E eu acho que isso é um diferencial, né? Então, e é o que acontece no dia a dia do produtor, cara. O produtor não planta sozinho. Ele vai comprar semente, ele precisa da sementeira, ele vai comprar de lugar, ele vai usar tal defensivo, ele vai usar de tal lugar, tudo é parceria. Então, essa parceria que eu tenho no meu dia a dia, João influenciador, eu acho que não é nem João influenciador, pra ser sincero com você, é a parceria João produtor, porque se eu não ter essa parceria, eu não faço o meu dia a dia. E a mesma coisa que o produtor tem que ter, né? Então, o produtor tem aquele agrônomo que atende ele, o produtor tem aquela empresa que ele tem maior carinho, que ele já compra há um tempão porque atende ele. Então, de vez em quando o produtor muda de parceria, como eu também mudo de parceiro, então isso acontece muito organicamente, naturalmente no meu dia a dia, porque eu vejo minhas parcerias como produtor rural, sabe? Eu não vejo como o João influenciador. O que isso vai agregar no meu dia a dia como produtor? E é isso que o pessoal que me acompanha busca, né? Sim, cara. E eu gosto de brincar aqui que eu gosto de tratar a minha audiência como adulto, né? Eles sabem, cara, que a gente tem patrocinador, que a gente, Sim, com certeza, cara, com certeza. Não tá escondido pra ninguém, né? Mas assim... Exato, mas eu acho que além disso, eu acho que esse diferencial que eu trago é o quê? Não é o patrocinador pelo patrocinador, sabe? É o conteúdo, né, cara? É pelo conteúdo e pelo que isso vai me agregar como produtor, né? Porque isso faz eu crescer. E se eu cresço, o cara que também usar o produto da empresa vai crescer também, porque tá usando o dia, tá ajudando o dia a dia, entendeu? Legal. É isso aí mesmo, cara. Muito legal. Bacana a sua história, viu, João? Legal que deu certo a gente gravar. A gente poderia ficar aqui conversando por horas, né, cara? Com certeza. Ainda mais a gente que tá nessa vida aí de criador de conteúdo também, né, cara? E você ainda tem essa jornada aí como produtor. Muito legal conhecer um pouco da sua história. E acho que tem muita gente que também vive isso, gostaria de seguir um caminho como esse também. Acho que fica aí a dica, né, cara? Então, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. E parabéns aí pelo seu trabalho, cara. Obrigado, eu que agradeço pelo convite, né? Eu gosto de ler muito livros e todos os livros que eu leio, assim, nessa parte, assim, de crescimento pessoal e fala assim, quando você tiver a oportunidade de contar a sua história, conte. Então, eu gosto muito desse tipo de convite. Obrigado pelo convite e tá podendo trazer um pouco de conhecimento e também adquirir um pouco de conhecimento com você, Paulo. E também poder agregar um pouco com a audiência. Tá? O pessoal que tá escutando aí, espero que eu possa ter agregado aí em conhecimento para vocês também. É isso aí, cara. Aqui tem um mote no AgroResenha que é o seguinte, a única coisa que quando você divide, você multiplica é conhecimento. Então, com certeza. Aqui é o lugar para isso, cara. Agora conta pra gente aí como que quem tá escutando a gente aqui agora pode acompanhar seu trabalho, cara. Cara, em todas as redes sociais, tá? YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, João Pierobon. Eu sou muito ativo no Insta. No YouTube tem 2-3 vídeos por semana, eu acho que é uma frequência legal também, tá? É bom pra caramba. Mas é só procurar João Pierobon que vocês vão ver as loucuragens minhas aí do dia a dia. Bom demais. Cara, e só pra gente finalizar essa parte aqui, eu vi esse vídeo que você comentou da chuva e tal, e aquilo ali é um momento interessante, né, cara? Porque são coisas que as pessoas, eu não digo que elas não querem entender, mas que muitas vezes elas não entendem por não vivenciar isso, né, cara? E eu acho que muito além do conteúdo que você leva aí pras pessoas, técnicos e tudo mais, eu acho que essa simplicidade com que você faz as coisas também ajuda muito a, talvez, de vez em quando, romper um pouquinho a bolha, né? Porque 10 milhões de visualizações rompeu pelo menos um pouquinho, né, cara? Eu acho que esse vídeo trouxe um pouco do sentimento
do produtor, que muitas vezes o produtor fala e as pessoas não escutam. Sim. E isso gerou uma certa empatia, né? A empatia do produtor, quando ele fala as pessoas não escutam, a empatia das pessoas que não escutam entenderam agora o que acontece. Então eu acho que por isso que fez esse sucesso aí. Espero que tenha agregado aí pro agro em geral. Com certeza, cara. Agora vamos para uma parte super importante aqui do nosso podcast, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Bora, partiu. Quiz. João, é o seguinte, ó, não tem pegadinha, vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça, beleza? Tá, bora lá. Vamos lá, João Pirobon, qual que é a sua música antiga predileta? Escolta dos Vagalumes, acho muito legal. Essa música é boa. Muito boa, cara. E, cara, conta pra gente aí qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara. Cara, nossa... Eu acho assim, eu sou do agro, eu vou falar do agro, tá? Não existe um lugar mais legal, mas cada estado do Brasil tem sua peculiaridade no agro, né? E cada estado que eu visito, eu vejo algo de grandioso que existe. E eu vou pegando um pouco de cada coisa, assim, e trazendo pra mim, sabe? Então, não tem o lugar, assim, mais legal, mas acho que as pessoas, pode ser as pessoas o lugar mais legal? As pessoas... Pode. Eu abro essa canja aí pra você, viu, meu? As pessoas, cara, as pessoas que eu encontro aí, que são do agro, cada vez que eu viajo, eu aprendo. Então, não existe um lugar mais legal, não. Acho que toda viagem que eu faço é um aprendizado e a gente ganha muito com isso. Maravilha, cara. E na cozinha, qual que é a sua especialidade, meu velho? Ah, como todo bom produtor, churrasco, né? Fazer um churrascão. Já me chama, hein, meu? Já me chama. Aí falou a língua do povo do agro, né? Falou a nossa língua, tamo junto. É isso aí. Cara, você falou ali atrás sobre leitura, né? Que você gosta de ler alguns livros e tal. Indica algum livro aí que de alguma maneira mudou a sua visão e que você pode compartilhar aí com a gente, cara. Eu vou indicar 2, cara, até me arrepia, tá? Vou indicar um para agricultura, que é O Solo Ensinou, do Frank Dijkstra. Não sei se você já leu esse livro. Não, nunca li esse livro, cara. O Solo Ensinou? O Solo Ensinou. Ah, legal. Do Frank Dijkstra. Eu visitei a propriedade do Dijkstra. Nossa, é holandês, desculpa aí a performance ali. Em Carambeí, tá, no Paraná, e foi um dos percursores do plantio direto. É um livro de beabá do plantio direto, mas é muito bom, principalmente para a gente entender aonde a gente chegou e para onde a gente quer ir, tá? Então acho que como todo produtor, acho que é legal a gente ver um pouco das origens aí, né? E o segundo livro, como a gente já vem conversando aqui no podcast, eu falei que todo produtor, além de ser produtor, o cara tem que ser empresário, o cara tem que pensar na sua empresa como negócio, né? Então um livro que mudou muito minha vida e é um cerne, assim, um livro de cabeceira meu, Os Segredos da Mente Milionária. Nossa, T. Harv Spencer, né? Exato, eu gosto muito desse livro, para a gente ter, nós produtores que passamos por tanta dificuldade no dia a dia, a gente tem que ter a energia em dia, né? Tá com a energia em dia. Esse livro ajuda muito a gente não só a estar com a energia em dia, mas também em parte de finanças, como ser empreendedor, enfim. Então, gosto muito, né? Muito então, bom. tem 17 arquivos de riqueza lá que o pessoal vai gostar bastante, que serve pro produtor, com certeza. Essa é uma dica top. Bom demais, cara. Agora uma mais filosófica. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual seria o melhor conselho que você se daria? Cara, eu sei que é clichê, mas não desistir, tá? E tentar solucionar os problemas, né? Como a gente já falou aqui no podcast, que você falou, não, o legal é que você foi em busca de tentar solucionar. Às vezes a pessoa vê a dificuldade, ela reclama, mas ela não vai em busca das ferramentas que ela tem para tentar solucionar. E às vezes tem o próprio medo, né, de ir conversar com as pessoas e tal. Então, não desistir em busca de solução e principalmente acho que todo mundo precisa ter. Aumente seu network, converse com as pessoas, não tenha medo, conheça as pessoas, que isso com certeza vai te abrir muitas portas. Bom demais, cara. Aí, ó, e pra você que ouviu esse episódio meu com o João até agora, eu tenho certeza que você viu valor na nossa conversa aqui, afinal já são mais de 40 minutos aqui da nossa conversa, cara. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O podcast cresce na medida em que você participa com a gente desse processo. Então siga o AgroResenha em qualquer agregador de podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, LinkedIn e no X, caso ele volte, se voltar. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá no
nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestão de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, então se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, só colar em redeagrocast.com.br. João, sempre termino os meus episódios com uma frase de muita sabedoria, eu vou falar ela pra você aqui agora, que é o seguinte, meu cara, se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Valeu, meu cara. Obrigadão, cara. Cara, eu agradeço aí. E é isso aí, bora pra cima. O agro tem nossas dificuldades, mas com força de vontade e energia a gente consegue vencer, com certeza. Muito obrigado pelo convite. Valeu, cara. Valeu. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.